Hoje vamos conhecer o dia em que a deusa mais temida e amada da Grécia caminhou pela terra pela primeira vez. Um dia em que coragem, assombro e silêncio se encontraram. Um dia que transformou aldeões comuns em testemunhas de um milagre. A noite tinha sido longa na pequena cidade de Ilho Antiga. O vento soprava como se carregasse presságios, e os cães, sempre atentos ao que os mortais não podiam ver, rosnavam para a colina onde nascia a primeira luz da madrugada. Havia um desconforto no ar, como se algo estivesse prestes a mudar para sempre. Entre os gregos, dizia-se que os deuses observavam de longe, raramente tocando o chão que criaram. Mas essa era a crença antes daquela manhã, antes de Atena, quando o primeiro raio dourado rompeu o horizonte. O som de metal ecoou sobre as casas, um anel profundo, como um escudo colidindo contra a terra. Ninguém soube dizer de onde veio. Apenas ouviram menos e sentiram menos, como se o impacto tivesse acontecido no peito de cada pessoa. A velha Filara, que varria a porta de sua taverna, foi a primeira a vê-la. No topo da colina estava uma figura de armadura brilhante. O sol nascente não iluminava Atena. Era Atena quem iluminava o sol. Sua presença parecia partir o mundo em duas partes: o que existia antes dela e o que existia depois. A deusa caminhou pelas rochas com passos firmes, como se a própria terra se curvasse sob seus pés para sustentá-la. O escudo redondo refletia, não o dia, mas cenas de batalhas antigas que nenhum mortal jamais testemunhou. A lança pulsava com luz branca, quase viva. Quando ela desceu para a estrada que levava à cidade, o ar ao redor ficou mais denso. As cigarras emudeceram. O vento parou. E então vieram os corvos. Duas sombras negras cortaram o céu, pousando sobre o topo das casas. Observavam, não Atena, mas os humanos, como se quisessem registrar em seus olhos a reação de cada um. Como se a coragem dos mortais fosse parte de um julgamento secreto. As portas se abriram. Os moradores começaram a sair, um a um, como se chamados por um instinto irresistível. Quem ela? Murmurou um pescador, ainda com cheiro de sal. A velha Filara, porém, sabia. É Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, a guardiã de heróis, a filha que nasceu armada e pronta para lutar, e hoje ela veio até nós. A multidão recuou, temendo que olhar diretamente para uma deusa fosse uma blasfêmia. Mas Elos, um jovem ferreiro, não conseguiu desviar o olhar. Seus olhos ardiam, mas ele permanecia imóvel. Talvez fosse coragem, talvez fosse tolice, ou talvez fosse destino. Quando Atena chegou ao centro da praça, ela sei de ti. Por um instante, o mundo ficou imóvel. Nem mesmo o mar distante ousou respirar. E então, a voz de Atena não era alta, era firme, profunda e clara, como o som de água escorrendo por pedra. Mas cada palavra ecoava dentro do peito dos ouvintes, como se fosse dita diretamente a eles. Mortais, ouvi-me. Não vim pedir adoração, vim oferecer aviso. A chama da humanidade cresce. E com ela, cresce o olhar dos inimigos que se escondem no escuro. Preparem-se. O coração dos aldeões bateu como um só. Era medo, mas não apenas medo. Era respeito, era propósito. Era o sentimento que nasce quando o mundo se torna maior do que se acreditava. No meio do discurso, um barulho de correria cortou o ar. Era Lísia, uma jovem que carregava um bebê nos braços. Ela atravessou a praça sem pensar, guiada por algo mais forte que instinto. Desespero. Deusa! Salve meu filho! Ele queimava de febre, havia 3 dias. E nenhum curandeiro nem ritual, nenhum sacerdote conseguira diminuir o calor que consumia o pequeno corpo. Lísia caiu de joelhos diante de Atena, sem medo, sem hesitação. O bebê chorava fraco, prestes a perder a luta. Atena se aproximou devagar. O povo prendeu a respiração. Era proibido tocar um deus, e mais impensável ainda, pedir favores. Mas Atena se ajoelhou diante da mortal. Ela colocou a mão sobre a testa da criança. Por um instante, tudo ficou escuro, menos como se até o sol esperasse para saber o que aconteceria. E então a febre se dissolveu como névoa. O bebê inspirou profundamente, pela primeira vez em dias. A pele avermelhada voltou à cor natural. Os olhos se abriram. Chorou menos, mas um choro forte, vivo, saudável. Atena se levantou. As pessoas ao redor caíram de joelhos. Não apenas por devoção, mas por choke, gratidão e medo. E foi nesse momento, no auge da tensão e da reverência, que sua mensagem se tornou clara. Não temam o futuro, temam apenas a ignorância. Busquem sabedoria, forjem coragem.
pois a guerra que se aproxima não será vencida apenas pela força. Elos, o ferreiro, sentiu o chão tremer sob os pés. Ele não sabia o motivo, mas algo dentro dele dizia que um dia lutaria sob a proteção dessa deusa. Era como se ela tivesse olhado diretamente para ele, embora não tivesse virado o rosto. Atena então ergueu seu escudo. A superfície metálica refletiu a cidade menos mais diferente. As casas estavam mais fortes, as lanças mais afiadas, os homens e mulheres mais firmes, mais corajosos. Era uma visão do que Ilion poderia se tornar, se aprendesse com ela. E então, com a mesma calma com que chegou, ela se virou para partir. Mas antes de dar o último passo, o chão brilhou sob seus pés. Uma pequena oliveira começou a brotar menos, crescendo rápido, altiva, viva, como um presente silencioso, um símbolo de sabedoria e paz, nascido do toque de uma deusa. Ela desapareceu envolta em luz. A cidade ficou em silêncio por um longo tempo. Ninguém sabia se deveriam aplaudir, chorar ou rezar, mas algo era certo. Atena estivera ali. E, Nova Síria, no meio do silêncio, um pensamento começou a surgir entre eles. Se deuses caminhavam pela terra, seria sábio aprender mais sobre eles. E é exatamente esse tipo de história que muitos ainda desconhecem, menos histórias que mudaram povos inteiros e moldaram o mundo antigo. Por isso, se você quiser continuar explorando os mistérios esquecidos da mitologia, não esqueça de acompanhar os próximos contos. Existem segredos que merecem ser descobertos, e você pode ser parte disso.